Você acha que já sabe tudo sobre Little House on the Prairie? Gosta de amor, altruísmo e laços familiares? Então prepare-se para outra verdade, mais sombria, mais dolorosa. Porque os atores que um dia conquistaram seu coração tiveram que suportar finais bem diferentes dos contos de fadas. Uma delas morreu em segredo, em meio a rumores sobre seu gênero. Outro morreu de AIDS e foi estigmatizado. Um deles morreu jovem, justamente quando a fama começava a florescer. E hoje, pela primeira vez, você descobrirá a dolorosa verdade por trás desses papéis. Catherine McGregor, como Harriet Olsen. Catherine McGregor, cujo nome verdadeiro era Dorley Dean McGregor, nasceu em 12 de janeiro de 1925 em Glendale, Califórnia. Ela entrou para a história da televisão americana quando assumiu o papel de Harriet Olsen em Little House on the Prairie, a partir de 1974, aos 49 anos de idade. A personagem Harriet, a lojista desagradável, rude e fofoqueira, não só trouxe risos, como também se tornou o tempero picante de uma série repleta de amor e moralidade. Catherine faleceu em 13 de novembro de 2018 em Woodland Hills, Los Angeles, aos 93 anos de idade. Na época de sua morte, ela deixou um patrimônio líquido estimado em cerca de 2 milhões de dólares. Ao contrário de muitos de seus colegas que continuaram a buscar os holofotes, ela se afastou das telas após o término da série e passou o resto da vida no teatro local, ensinando atuação para crianças e praticando o hinduísmo. Curiosamente, em 1984, quando o elenco se reuniu para filmar o episódio final, ela recusou o convite para participar, não por estar na Índia como se especulava, mas por um motivo muito mais profundo nos bastidores. Catherine sofreu danos emocionais por estar cercada pela atmosfera de trabalho intensamente masculina no set de Little House. De acordo com relatos de Melissa Gilbert e da própria McGregor, Michael Landon, chefe da equipe, frequentemente fazia piadas sexuais grosseiras pouco antes das filmagens. Histórias sobre pólen de abelha, restauração da juventude ou piadas relacionadas ao corpo fizeram McGregor se sentir ofendido. Como atriz veterana com formação em teatro, ela não estava acostumada e não estava disposta a aceitar que suas emoções fossem interrompidas por humor de mau gosto. Para McGregor, interpretar Harriet não era apenas cômico, era um papel de antagonista profundo, e ela precisava de espaço para entrar na personagem. Mas em meio às risadas fora das câmeras, ela gradualmente se sentiu isolada. E então veio o verdadeiro choque, o escândalo do caso extraconjugal entre Michael Landon e a jovem Cindy Clerico, que tinha apenas 18 anos. Para McGregor, não foi apenas uma traição à sua ética pessoal, mas o colapso de seus ideais artísticos. Ela era próxima de Lynn, ex-esposa de Landon, e testemunhou todas as consequências após o caso extraconjugal ter sido exposto. Quando Cindy, agora esposa de Landon, voltou ao set como maquiadora, chegando ao estacionamento dirigindo um Porsche reluzente, o clima familiar da equipe desapareceu para sempre. McGregor não conseguia mais encontrar o espírito de equipe ou o respeito artístico que antes prezava. Assim, em silêncio, ela se afastou dos holofotes, recusou o episódio final e escolheu o caminho da espiritualidade, do teatro intimista e da paz interior para se salvar do preço da fama. Michael Landon como Charles Ingalls. Michael Landon
Nasceu em 31 de outubro de 1936 em Nova York. Ele se tornou um ícone da televisão americana quando assumiu o papel de Charles Ingalls em Little House on the Prairie, a partir de 1974, quando tinha 38 anos. Com a imagem de um pai carinhoso e exemplar na tela, Landon conquistou o coração de milhões de telespectadores e se tornou o pai da TV americana por quase uma década. No entanto, sua vida terminou em tragédia em 1º de julho de 1991, quando Michael Landon faleceu aos 54 anos devido a um câncer pancreático. A doença foi diagnosticada apenas alguns meses antes, durante férias de esqui, chocando toda Hollywood. Landon faleceu em sua casa em Malibu, com sua nova esposa ao seu lado. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de 40 milhões de dólares. Por trás do sorriso gentil de Charles Ingalls, havia uma vida privada repleta de controvérsias e muitas camadas ocultas. No início da década de 1980, quando Little House on the Prairie estava no auge de sua popularidade, Landon se envolveu em um divórcio turbulento com sua segunda esposa, Lynn Ingalls. A atriz Karen Grassel, que interpretou sua esposa na série, revelou que Landon frequentemente fazia comentários inapropriados, gabando-se de sua vida sexual reavivada ali mesmo, no set de filmagem. No início, eram apenas piadas sem graça durante as sessões de maquiagem. Mas então, um segredo veio à tona. Landon estava tendo um caso com Cindy Clerico, de 18 anos, que era dublê da atriz mirim Melissa Francis. Toda a tripulação se sentia exausta. A imagem do pai modelo começou a ruir. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Pessoas próximas disseram que Lynn, a esposa dedicada que certa vez organizava festas de Natal sozinha, enquanto o marido jogava cartas no escritório, seguiu as pistas e flagrou Landon com sua amante em um encontro secreto. A mídia rapidamente entrou em cena, acrescentando rumores de que ela teria atirado uma garrafa de vodka no marido em um ataque de fúria. Embora Landon tenha tentado recomeçar a vida com um terceiro casamento com Cindy em 1983, o choque nunca desapareceu completamente. A veterana atriz Catherine McGregor se recusou a retornar para o episódio final da série em 1984, não porque tivesse se tornado monja na Índia, como se comentava, mas porque estava farta de Mike e de como ele tratava as mulheres. Assim, por trás das luzes do estúdio e das risadas da plateia, havia uma série de erros, traições e fraturas irreparáveis, todas entrelaçadas em um retrato de Michael Landon, que era ao mesmo tempo glorioso e dolorosamente comovente. Victor French como Isaiah Edwards. Victor Edwin French nasceu em 4 de dezembro de 1934, na Califórnia. Em 1974, aos 40 anos, ele assumiu o papel de Isaiah Edwards em Little House on the Prairie, um homem rude que gostava de beber, mas tinha um bom coração. Com seu característico chapéu de palha, barba espessa e estilo de atuação natural, Victor se tornou a segunda alma do programa, caminhando ao lado de Michael Landon em uma das mais belas amizades artísticas já vistas na televisão americana. Victor French faleceu em 15 de junho de 1989 em Los Angeles, apenas 3 meses após ser diagnosticado com câncer de pulmão. Ele faleceu aos 54 anos,
deixando 3 filhos e um amado legado artístico. No entanto, de acordo com Karen Grassel, que interpretou Ma Ingalls, Michael Landon disse certa vez que French não morreu de câncer, mas sim de alcoolismo. Em uma conversa particular, Landon afirmou sem rodeios: "Bebi até morrer." Esse comentário retirou a última máscara, revelando uma dolorosa verdade sobre a batalha silenciosa entre a fama e as feridas pessoais que French sempre manteve escondidas. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $2 milhões. O que poucas pessoas sabem é que o personagem Sr. Edwards, o papel mais associado a Victor French, quase não existiu. A NBC se opôs veementemente quando Michael Landon sugeriu French, alegando que ele não era bonito ou famoso o suficiente para o que a emissora queria. Mas Landon insistiu em manter o amigo, dizendo: "Não preciso de um rosto de ator. Preciso de um coração de verdade." E ele estava certo. De alguém que havia interpretado principalmente vilões em Gunsmoke ou Bonanza, Victor ascendeu a novos patamares, tornando-se um companheiro, um pai substituto e um símbolo de bondade em meio à dura pradaria. Mas por trás de cada cena comovente, havia momentos silenciosos que não podiam ser nomeados. French passou por 2 casamentos fracassados e lutou contra o alcoolismo por muitos anos. A pressão de ser um grande ator coadjuvante, sempre à sombra de outra pessoa, pesava muito sobre ele. Apesar de ter participado em inúmeros filmes e séries de televisão, French era frequentemente escalado para papéis de tipo durão, com um bom coração. Foi somente quando interpretou Mark Gordon em Highway to Heaven que ele realmente sorriu com satisfação. "Estou trabalhando com o homem que amo", disse ele sobre Landon. E talvez essa amizade tenha sido verdadeiramente a parte mais bonita da vida de Victor French. Richard Bull como Nels Olson. Richard William Bull nasceu em 26 de junho de 1924 em Zion, Illinois. Em 1974, aos 49 anos, ele começou a interpretar Nels Olson, o marido calmo e de modos gentis que constantemente suportava sua esposa exigente, Harriet, na série de televisão de sucesso Little House on the Prairie. Embora seu personagem não fosse extravagante ou chamativo, ele conquistou o coração dos telespectadores como uma figura paterna calma em um mundo caótico. Richard Bull faleceu na manhã de 3 de fevereiro de 2014 em Calabasas, Califórnia, devido a complicações de pneumonia aos 89 anos de idade. Em seus últimos dias, ele viveu com sua esposa, a atriz Barbara Collentine, no Motion Picture and Television Fund. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $1,5 milhão americanos. Um valor modesto, mas suficiente para refletir uma carreira estável. Apesar de sua aparência discreta, Little House representou uma virada inesperada na carreira de Richard Bull. Em uma rara entrevista, ele disse que o papel de Nels era originalmente para ser apenas uma pequena participação em alguns episódios. No entanto, após uma breve conversa com Michael Landon, diretor e ator principal da série, foi-lhe oferecido um contrato de 7 anos. Bull disse que ficou verdadeiramente chocado ao ouvir a notícia. Por trás daquela expressão serena, havia um turbilhão de emoções. Como um ator de teatro, acostumado principalmente a papéis menores, conseguiu permanecer por anos
em uma série de TV de longa duração que se tornou famosa em toda a América? Mas o que poucos sabiam era que a fama vinha acompanhada de uma pressão silenciosa. Bull confessou certa vez que permanecer no papel de Nels por tanto tempo, embora adorado, às vezes o fazia sentir-se preso a um único molde. Sendo um homem reservado que amava o teatro mais do que as telas, ele teve dificuldades para viver sob os holofotes da televisão e as expectativas dos fãs. Após o término de Little House, Bull continuou a trabalhar com Michael Landon em Highway to Heaven, um testemunho da duradoura amizade profissional entre eles. No entanto, ele manteve um estilo de vida à parte, ficou longe de Hollywood e escolheu passar seus últimos anos em um local para artistas idosos. E talvez tenha sido essa simplicidade que se tornou o legado mais precioso que Richard Bull deixou para seu público. Kevin Hagen, como Dr. Hiram Baker. Kevin Hagen nasceu em 3 de abril de 1928 em Chicago, Illinois. Em 1974, aos 46 anos, ele conquistou o coração de milhões de telespectadores com seu papel como Dr. Hiram Baker em Little House on the Prairie, o médico da cidade, quieto e dedicado, que sempre colocava a vida dos outros acima da sua própria. Sua imagem, com a bolsa de couro preta, os olhos bondosos e a voz calma, tornou-se um símbolo do arquétipo do curandeiro em meio à dura fronteira americana. Kevin Hagen faleceu em 9 de julho de 2005, em Grants Pass, Oregon, após uma longa batalha contra o câncer de esôfago, aos 77 anos de idade. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em cerca de $1 milhão, uma quantia modesta, mas suficiente para refletir uma vida tranquila e artística, livre de escândalos e exibicionismo. O que o público não sabia é que seu diagnóstico de câncer de esôfago não era simplesmente uma condição médica, mas o resultado de décadas de tormento e depressão. Em uma carta particular a um amigo próximo, revelada após sua morte, Hagen escreveu que acreditava que sua doença não vinha do corpo, mas da dor na alma. Como ator constantemente escalado para papéis secundários, ele muitas vezes se sentia esquecido, visto apenas como um recurso narrativo em vez de uma figura central. Esse longo período de invisibilidade o deixou perdido e, às vezes, ele até duvidava do seu próprio valor no mundo artístico. E o segredo mais controverso de todos foi sua decisão de recusar a quimioterapia quando recebeu o diagnóstico pela primeira vez, em 2004. Em uma rara entrevista concedida antes de seu falecimento, Hagen disse que não tinha medo da morte, apenas de viver sem ter mais nada a oferecer. Enquanto profissionais criticaram isso como uma desistência, muitos fãs viram como um último ato de autonomia de um homem que passou a vida ouvindo e curando os outros. No entanto, ninguém jamais perguntou quem o curaria. Ele escolheu o caminho mais discreto. Aceitou o papel de permanecer nos bastidores e então partiu para sempre. Hersha Parody como Alice Garvey, nascida Betty Sandhoff, atriz. Hersha Parody nasceu em 25 de maio de 1945 em Berea, Ohio. Ela conquistou o coração dos telespectadores ao assumir o papel de Alice Garvey, a esposa gentil e a mãe dedicada em Little House on the Prairie, a partir de 1977, quando tinha 32 anos. Esse papel se tornou um dos ícones mais trágicos da série, devido ao seu final angustiante e perturbador,
que deixou uma marca no público por décadas. Hersha Parody faleceu em 23 de agosto de 2023 em Norfolk, Virgínia, aos 78 anos de idade. A causa confirmada foi um tumor cerebral, doença que a deixou dependente dos cuidados da família em seus últimos anos. Seu filho, Jonathan Peverell, contou que a saúde de sua mãe piorou rapidamente e ela faleceu nos braços de seus entes queridos. Embora nunca tenha sido uma estrela de primeira grandeza, o patrimônio líquido de Hersha Parody, na época de sua morte, era estimado em cerca de $200 mil, principalmente graças aos direitos autorais de seus papéis clássicos na televisão. Mas o que tornou o nome Hersha Parody inesquecível foi a morte controversa da personagem Alice Garvey em Little House on the Prairie. Em um episódio exibido em 1980, sua personagem morreu ao tentar salvar uma criança de um incêndio, uma cena devastadora que chocou milhões de pessoas. Essa morte, segundo muitos críticos, foi cruel demais e desnecessária para um personagem tão exemplar. Havia rumores de que o diretor Michael Landon forçou o roteiro para uma tragédia a fim de aumentar a audiência, embora isso tenha magoado profundamente a própria paródia, porque os espectadores não conseguiam separar a personagem da pessoa real. Após o episódio, ela recebeu telefonemas de assédio e foi culpada por ter feito algo errado, embora estivesse apenas fazendo seu trabalho como atriz. Essa tragédia quase a expulsou da indústria do entretenimento. Embora já tivesse aparecido em Mannix em 1971 e feito uma participação especial em The Waltons em 1976, depois de Little House, ela praticamente desapareceu. Em uma rara ocasião, ela compareceu a uma convenção de fãs em 2005, mas recusou entrevistas, apenas sorrindo enquanto dava autógrafos. Muitos acreditam que a paródia deixou cicatrizes emocionais para a vida toda. Incapaz de escapar da sombra de Alice Garvey, a mulher que queimou até a morte nos corações dos espectadores e na alma da mulher que a interpretou. Karl Swenson como Lars Hansen. Karl Swenson nasceu em 23 de julho de 1908, no Brooklyn, Nova York. Ele entrou para o elenco de Little House on the Prairie em 1974, quando já tinha 66 anos, interpretando Lars Hansen, o carpinteiro sueco que também foi o fundador e primeiro prefeito de Walnut Grove. Com seu rosto bondoso e voz profundamente ressonante, Swenson deu ao personagem uma profundidade memorável, tornando-se um pilar moral e espiritual de toda a comunidade na série. Karl Swenson faleceu em 8 de outubro de 1978 em Torrington, Connecticut, aos 70 anos, poucos dias após filmar sua cena final em Little House on the Prairie. A causa da morte foi um ataque cardíaco súbito. Sua morte chocou todo o elenco e a equipe, especialmente porque a morte de seu personagem, Lars Hansen, tinha acabado de ser filmada, como se o destino já tivesse escrito o roteiro. Seu funeral foi realizado em caráter privado, e ele foi sepultado no Cemitério Center, em Connecticut. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em cerca de $800 mil. Uma quantia modesta, considerando uma carreira que abrangeu mais de 40 anos, mas rica em paixão pela arte e no respeito de seus colegas. A estranha coincidência entre a morte do personagem
Lars Hansen na tela e a morte de Karl Swenson na vida real tornou-se um dos mistérios mais intrigantes dos bastidores de Hollywood na década de 1970. Apenas alguns dias após filmar a cena em que Lars Hansen morre nos braços de Charles Inglis, Karl Swenson deu seu último suspiro sem uma única despedida. As pessoas começaram a se perguntar: será que Swenson se envolveu tanto com o papel que levou o destino do personagem para a vida real? Alguns membros da equipe lembraram que, em seus últimos dias no set, ele dizia coisas enigmáticas como: já vivi o suficiente da vida de Lars, agora é hora de eu descansar. Essa declaração agora soa quase como uma profecia, mas foi precisamente a sua morte, tão assustadoramente alinhada com o personagem Lars Hansen, que garantiu que ele permaneceria para sempre no coração dos espectadores, não apenas como um ator dedicado, mas como alguém que se tornou tão completamente seu papel que não conseguiu mais voltar a ser ele mesmo. Para aqueles que acreditam na chamada maldição de um papel, a história de Karl Swenson é a prova mais comovente disso. Dabbs Greer, como o Reverendo Robert Alden. Robert William Dabbs Greer nasceu em 2 de abril de 1917 em Fairview, Missouri. Ele começou a atuar em filmes em 1938, mas foi somente em 1974, aos 57 anos, que Greer deixou uma marca indelével no público da televisão com seu papel como o Reverendo Robert Alden em Little House on the Prairie. Como um pastor bondoso, paciente e compassivo, ele esteve presente nos momentos mais significativos da série, desde casamentos e batizados até funerais. Dabbs Greer faleceu em 28 de abril de 2007 em Pasadena, Califórnia, devido a complicações decorrentes de insuficiência cardíaca e renal. Ele viveu até os 90 anos e foi sepultado em sua cidade natal, no Missouri. Na época de seu falecimento, seu patrimônio líquido era de apenas cerca de $800 mil. Uma quantia modesta em comparação com as centenas de papéis que desempenhou ao longo de quase 70 anos de carreira. Solteiro e sem filhos, a vida de Greer transcorreu tranquilamente, assim como a de muitos dos personagens que interpretou. No entanto, por trás da imagem afável do Reverendo Alden, escondia-se um choque profissional que se acumulava lentamente e do qual ele nunca falou, até uma breve entrevista a um jornal local no final da década de 1990. Greer admitiu: em uma equipe como a de Little House on the Prairie, eu era o único sem um cronograma de filmagens fixo. Eles só ligavam quando havia um casamento ou um funeral. O comentário pareceu descontraído, mas revelou uma clara injustiça. Embora tenha proferido as bênçãos nos momentos mais memoráveis da série, ele sempre foi deixado de fora da narrativa principal. Enquanto Michael Landon, Karen Grassel e Melissa Gilbert se tornaram os rostos de toda uma geração da televisão americana, Greer permaneceu o homem que saía da igreja na tela por apenas alguns minutos antes de desaparecer silenciosamente. Pior ainda, havia rumores de que Greer foi cortada de vários episódios importantes mesmo depois de chegar ao set de filmagem, devido ao tempo insuficiente em tela. Uma fonte da produção disse certa vez que havia dias em que ele ficava sentado na sala de maquiagem a manhã inteira só para dizer uma frase: Amém.
Foi essa paciência e sua recusa em reclamar que lhe renderam o respeito de seus colegas. Mas foi também por isso que ele se tornou o que alguns chamavam de um homem profissionalmente esquecido. Muitos acreditam que Greer personifica a tragédia compartilhada por milhares de atores coadjuvantes, que nunca conseguem sair da sombra de outra pessoa. Steve Tracy como Percival Dalton. Steve Tracy, cujo nome de batismo é Stephen Crumrine, nasceu em 3 de outubro de 1952 em Ohio. Em 1980, aos 27 anos, ele conquistou o coração dos telespectadores com seu papel como Percival Dalton, o marido inteligente e gentil de Nellie Olson na lendária série Little House on the Prairie. Esse papel não só lhe trouxe fama, como também, involuntariamente, deu origem a uma relação repleta de subtextos nos bastidores. Steve Tracy faleceu em 27 de novembro de 1986, com apenas 34 anos, devido a complicações da AIDS, causando choque em uma época em que a sociedade americana ainda estava repleta de medo, confusão e preconceito em relação à doença. Suas cinzas foram discretamente espalhadas sob a letra D do letreiro de Hollywood. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em cerca de US$200 mil. Uma quantia modesta para um talento que estava apenas começando a florescer, mas que foi interrompido para sempre. Ao longo das filmagens de Little House, Steve Tracy era conhecido como um cavalheiro cortês e acessível, e era especialmente próximo de Alison Arngrim, a atriz que interpretava Nellie. Eles eram inseparáveis, constantemente fazendo piadas e compartilhando tudo dos bastidores, a ponto de rumores de um romance entre eles se espalharem pelo set de filmagem. Mas mais tarde, em suas memórias, Confissões de uma Vadia da Pradaria, Arngrim revelou: "Eu era a única no set que sabia que Steve era gay. Numa época em que uma carreira podia ser destruída apenas por causa da orientação sexual, Steve optou por mantê-la em segredo. 6 meses antes de sua morte, Steve corajosamente subiu ao palco na peça AIDS US, Portraits in Personal Courage. AIDS EUA, Retratos de Coragem Pessoal. Ele era o único ator profissional na produção. Os demais eram pessoas reais, pessoas que viviam com AIDS ou que haviam perdido entes queridos para a doença, contando suas próprias histórias. Foi o momento em que ele se transformou de um rosto da televisão em um símbolo de bravura. E foi sua morte que inspirou Alison Arngrim a se tornar uma ativista pioneira na luta contra a AIDS, como forma de cumprir sua última promessa à sua querida amiga, Shannon Doherty, que interpretava Jenny Wilder. Shannon Doherty nasceu em 12 de abril de 1971, em Memphis, Tennessee. Ela assumiu o papel de Jenny Wilder, a sobrinha órfã de Almanzo e Laura Ingalls Wilder, na última temporada de Little House on the Prairie, em 1982. Na época, Shannon tinha apenas 11 anos, mas rapidamente chamou a atenção com seus olhos brilhantes e uma atuação natural e emocionalmente madura. Shannon Doherty faleceu em 13 de julho de 2024, aos 53 anos, após uma longa batalha contra um câncer de mama em estágio 4, que havia metastizado para seus ossos e cérebro. Em seus momentos finais, ela foi cuidada por sua família, entes queridos e seu amado cachorro, Bowie. A vida dessa famosa atriz deixou um patrimônio líquido estimado
em cerca de 5 milhões de dólares, acumulado principalmente por seus papéis icônicos em Beverly Hills, 90.210 e Charmed. No entanto, a carreira de Shannon esteve longe de ser um caminho tranquilo. Na década de 1990, ela foi rotulada como a garota má de Hollywood, devido a inúmeras controvérsias nos bastidores. Durante as filmagens de Beverly Hills 90.210, Shannon frequentemente entrava em conflito com seus colegas de elenco, chegava atrasada e até mesmo faltava às gravações sem dar explicações. Rumores sobre sua atitude de diva e temperamento explosivo levaram os produtores a demiti-la após 4 temporadas. Ironicamente, foi precisamente essa natureza rebelde que fez com que a imagem de Shannon ficasse para sempre ligada a um tipo de personagem ousada e indomável. Ela se tornou um símbolo para uma geração de adolescentes americanos, apesar do caos nos bastidores. No início de 2015, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ao contrário de muitos que optam pela privacidade, Shannon fez o oposto. Ela documentou publicamente suas sessões de quimioterapia, a perda de cabelo em frente às câmeras e até cantou com a cabeça raspada. Quando o câncer retornou e metastatizou, Shannon continuou compartilhando sua jornada repleta de dificuldades, passando por cirurgia cerebral, quimioterapia, radioterapia e vivendo cada dia com esperança. Ela afirmou francamente: "Se você perguntar por que eu respondo, por que não eu?" Essa não era mais a imagem de uma estrela rebelde, mas a de uma mulher compassiva que transformou uma tragédia pessoal em uma missão para conscientizar as pessoas sobre o câncer. Ernest Borgnine como Jonathan. Ernest Borgnine, cujo nome de batismo era Hermes Ephron Borgnino, nasceu em 24 de janeiro de 1917 em Hamden, Connecticut, EUA. Quando entrou para o elenco de Little House on the Prairie, no final da década de 1970, ele já tinha mais de 60 anos e interpretava Jonathan Garvey, o vizinho bondoso e corpulento, além de pilar emocional da comunidade de Walnut Grove. Com sua presença calma, porém poderosa, ele trouxe uma profundidade rara ao personagem de Garvey, deixando uma impressão duradoura nos espectadores. Ernest Borgnine faleceu em 8 de julho de 2012 em Los Angeles, aos 95 anos de idade. A causa confirmada foi insuficiência renal, após uma breve internação no Cedars-Sinai Medical Center. Seu funeral foi realizado em uma atmosfera digna, com a presença de colegas veteranos e membros das Forças Armadas, pois ele havia servido por quase uma década na Marinha dos EUA. Antes de falecer, ele deixou um patrimônio líquido estimado em cerca de 15 milhões de dólares, conquistado ao longo de mais de 6 décadas de trabalho incansável nas artes. A vida de Borgnine incluiu um casamento que durou menos de 2 semanas com a lendária cantora Ethel Merman. Em 1964, Hollywood inteira ficou em polvorosa quando eles anunciaram seu casamento em meio a grande repercussão na mídia. Mas apenas 32 dias depois, o romance dos sonhos terminou em amargura. Ninguém jamais soube o verdadeiro motivo, mas consta que Merman cortou todo o capítulo sobre Borgnine de suas memórias. O público ficou perplexo e a indústria especulou que a personalidade franca e impetuosa de Borgnine, famosa por sua atuação como o sargento rigoroso em
a um passo da eternidade, 1953, havia se transferido para a vida real. Esse casamento não só lhe rendeu críticas por ser irresponsável, como também abalou temporariamente sua imagem de homem exemplar. No entanto, em vez de se deixar abater, Borgnine canalizou suas energias para a carreira de ator, provando que não era um nome para ser esquecido. Após ganhar o Oscar de melhor ator por Marty, em 1955, ele continuou a aparecer em inúmeros filmes como The Wild Bunch, de 1969, e The Poseidon Adventure, de 1972, demonstrando sua versatilidade tanto em papéis de herói quanto de vilão. Ele disse certa vez: "Não sou um homem perfeito, mas sempre sou honesto com meus papéis, porque esse é o único lugar onde não sou julgado." E de fato, da telinha de Little House on the Prairie às luzes brilhantes da telona, Ernest Borgnine viveu uma vida sem rodeios, mesmo quando repleta de controvérsias, com Melissa Gilbert como Laura Ingalls. Melissa Gilbert nasceu em 8 de maio de 1964 em Los Angeles, Califórnia. Com apenas 10 anos de idade, Melissa conquistou o coração do público mundial com seu papel como Laura Ingalls Wilder na adorada série Little House on the Prairie. Aquela garota de olhos brilhantes e cabelos castanhos cacheados tornou-se um ícone americano dos anos 1970, um sonho campestre puro onde o amor e a moralidade sempre triunfavam. Em 2025, Melissa Gilbert tinha 61 anos e morava em uma pequena casa nas montanhas Catskill com seu terceiro marido, o ator Timothy Busfield. Embora já não apareça regularmente na televisão, ela continua a escrever livros e, ocasionalmente, atua no teatro. Estima-se que seu patrimônio líquido gire em torno de $500 mil americanos, uma quantia modesta se comparada à glória de sua fama na infância. Mas, além disso e da escuridão, Melissa certa vez admitiu que o maior choque de sua vida não veio do local do programa, nem mesmo fora dele. Ela compartilhou que todos esperavam que eu fosse para sempre aquela garota perfeita do interior. Dois casamentos fracassados, um histórico de abuso de álcool e uma lesão na coluna vertebral que ela teve que esconder, tudo isso levou Melissa à beira do colapso. Houve momentos em que, encoberta pelo véu, ela deixou de se reconhecer como mulher, passando a se ver apenas como Laura Ingalls Wilder, mas em meio à tempestade, Melissa reencontrou seu equilíbrio. Ela interpretou Jean Donovan em Choices of the Heart, aos 83 anos, uma mulher que deu a vida pela jornada de Melissa. Seu encontro com Timothy Busfield a transformou em uma mulher simples, que preferia galinhas no quintal a tapete vermelho. Melissa Gilbert agora, mais do que ninguém, sabe como pedalar com dor real e felicidade real. Embora os campos tranquilos de Little tenham ficado para trás há muito tempo, as memórias deles ainda vivem nos corações dos fãs. O que mais te emocionou depois de descobrir a verdade sobre eles? Compartilhe suas ideias abaixo e não se esqueça de seguir para continuar descobrindo os segredos dos bastidores de programas de televisão clássicos.